dúvida, alguma pergunta, algo que queira discutir, se inscreve no chat, porque daí eu, como talvez esteja apresentando, assim, ou pode pedir a palavra, mas escrever no chat ou escrever a pergunta no chat é melhor. Eu acho que a gente pode fazer assim, depois que começar a aula, a gente fazer para cada tema, primeiro o Durkheim, depois o Marx, a gente pode fazer uma parada no meio, depois ao final, para debates, para tirar dúvidas, né? E que acho que é melhor, acho que torna mais dinâmico, porque ficar muito tempo em aula, assim, remota, se a aula ficar muito longa, ninguém aguenta. Eu acho, cansa, a gente perde a atenção, né? Mas vamos lá. Então, aqui eu estou transmitindo para vocês a tela do Moodle. Deixa eu diminuir aqui para ver se... Não deu certo. A tela do Moodle e na semana passada eu pedi para vocês fazerem 2 leituras do texto do Durkheim, A Educação, Sua Natureza e Função, e um texto, O Marxismo e a Sociologia da Educação, com a ressalva de que o último item do texto não era necessário ler, que é sobre o Althusser, só a parte inicial do Marx e do Gramsci. A tarefa sobre esse texto, né? E eu coloquei também um texto auxiliar, que eu vou até transmitir para vocês ele aqui, que é um texto que eu escrevi para esse livro, Sociedade e Educação, e é um texto que fala sobre, o título é A Modernidade da Sociologia da Educação, e ele aborda entre os autores o Durkheim, depois da parte inicial, né? O Durkheim, que é um pouquinho do que está no próprio texto que a gente leu hoje, outras coisas, e tem uma terceira parte do texto que fala do Adorno, que vai ser um outro autor que a gente vai discutir. Então, pode ser que ajude, é um texto mesmo auxiliar, se alguém tiver com dificuldade de entender o texto original, pode ser um auxílio, né? Então, a gente pode começar com... Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Então, e hoje, né, aqui a aula sobre os textos 1 e 2, eu decidi colocar, nós vamos falar sobre o texto 2 hoje, só até o Marx, e na semana que vem a gente fala sobre o Gramsci. Então, a aula talvez hoje fique um pouco mais longa, a semana que vem um pouco mais curta, tá? Por conta que vão ser 2 autores hoje. Se precisar, a gente também encerra a parte do Marx na próxima semana. Então, deixa eu parar aqui de apresentar esse slide. Aí eu passei para vocês... Deixa eu abrir, deixa eu ver se está aberto o texto. Aqui. Eu passei para vocês, então, com um primeiro texto para a gente ler, um texto do Emile Durkheim. Eu encontrei uma versão na internet mais enxutinha, assim, né? Deve baixar mais fácil. É um capítulo do Emile Durkheim, de um livro chamado Educação e Sociologia, se chama Educação, Sua Natureza e Sua Função, que é o primeiro capítulo desse livro, né? Que é um texto, como quase todos os textos do Emile Durkheim, bastante didático, né? Bastante direto, bastante organizado. Inclusive, o Adriano gostava de usar esse texto na disciplina, quando ele dava a sociologia do Durkheim, né? Mas parece que da última vez ele não deu esse texto. Então, antes da gente entrar nele, eu vou fazer algumas considerações sobre o Durkheim, sobre algumas ideias dele sobre a educação, não sobre a obra dele, vocês tiveram uma disciplina inteira sobre ele, né? Então, não tem tanta necessidade de voltar, né, de falar. Mas no começo, ao longo do século XIX e do começo do século XX, surgiram alguns projetos, vamos chamar assim, de liberais conservadores, que propunham uma reforma social, né, dentro da Europa, especialmente na França, e um dos primeiros pensadores a propor essa reforma de caráter liberal conservador foi o Augusto Comte, que inclusive foi o criador da palavra sociologia. E a ideia do Augusto Comte, que foi o criador do positivismo, que foi um desses projetos de reforma social, né? A ideia do Augusto Comte era de tentar buscar uma nova forma de integração social, mas não retornando à sociedade do antigo regime, a sociedade, vamos chamar assim, de tipo feudal, mas dentro da sociedade moderna, do capital, sociedade capitalista, tentar buscar uma nova forma de integração social, de ordem moral, de ordem social, não mais com base na tradição, mas com base na ciência, na razão, na valorização do indivíduo, na valorização da nação. Inclusive, o Durkheim não, o Augusto Comte propôs um lema que está na bandeira nacional, vocês já ouviram falar, que é ordem e progresso. De certa forma, o Emile Durkheim, que é um dos autores que
que é um dos principais criadores, efetivamente, da sociologia, ele retoma parte desse projeto positivista. Só o Durkheim não gostava de ser chamado de positivista, mas a gente vendo a obra dele, a gente percebe que tem muitas ressonâncias, especialmente quando ele fala das propostas de transformação social, né? O Emile Durkheim é um sociólogo, filósofo francês, que nasceu em 1858 e faleceu em 1917, então ele nasce no início da segunda metade do século XIX e vai falecer lá na véspera do final da Primeira Guerra Mundial, francês, judeu, e ele foi o principal sistematizador da sociologia na França. É interessante que quando a gente estuda o Durkheim, eu não sei qual a imagem que você tem do Durkheim, mas no momento a gente vê a imagem do Durkheim lá velhinho, calvo, com monóculo, meio agachado, assim, meio curvado pelo tempo. Mas as obras que a gente mais costuma estudar e citar do Durkheim, ele fez quando ele era jovem, ele tinha de 30 a 40 anos, em torno de 35 anos ele já publicou suas 3 principais obras, que é a divisão do trabalho social, que foi a tese de doutorado dele, e depois ele fez o suicídio, eu acho que antes do suicídio ele fez as regras do método sociológico. São as 3 principais obras que a gente mais estuda e ele fez jovem, né? É interessante isso. Ele era professor de uma universidade de província na França, de Bordeaux, e só depois ele vai para a universidade mais prestigiosa da França, uma das mais prestigiosas do mundo, que é a Sorbonne, em Paris. Isso só no início do século XX. E ele foi justamente para a Sorbonne assumindo uma cátedra de pedagogia, porque não tinha a cátedra, a cadeira, né, de sociologia na Universidade de Paris, na Sorbonne. Tinha de pedagogia, e ele assumiu esse cargo, ele com o argumento de que a sociologia era a ciência que mais informava aos educadores, que mais podia orientar o trabalho dos educadores no mundo contemporâneo, na sociedade moderna. E por isso, essa aproximação do Durkheim, ainda mais com a educação, que já vinha antes, né? Existe uma divisão do trabalho, da obra do Durkheim, aqueles textos que a gente mais estuda na sociologia, que são seus trabalhos científicos, eu citei os 3 livros mais importantes dele, né? Ele tem um 4º livro muito importante, que é As Formas Elementares de Vida Religiosa, é um livro mais tardio dele, fez com a colaboração do sobrinho dele, o Marcel Mauss. Ele tem vários artigos que publicava numa revista que ele criou, Anuário Sociológico, que eram trabalhos propriamente científicos, voltados à sociologia. Mas ele também tinha um outro lado que não é tão falado assim, tão conhecido, que eram artigos mais de caráter filosófico e de discussão política, matérias políticas, que ele publicava em revistas de filosofia. E, inclusive, as suas principais ideias educacionais estão nesses trabalhos que são menos acadêmicos e mais de discussão filosófica e política, vamos chamar assim. Menos científicos e mais de discussão política, de posicionamento político e filosófico. E nessas obras que ele toma partido, ele coloca a opinião dele, as visões políticas e filosóficas dele, a gente vê um Durkheim mais conservador que as obras científicas dele, né? Ele era um liberal conservador, mas a gente vai percebendo, inclusive ele vai ficando mais velho e parece que ele vai ficando mais conservador. Espero que eu não pegue essa doença também, né? Que a gente fica cada vez mais rebelde, na verdade. Então é importante, e esse texto que a gente deu sobre o Durkheim é um texto mais de discussão ética-política, filosófica, de posicionamento social e político, mais do que um trabalho científico, apesar que ele faz um diálogo importante com a sociologia. Eu citei também uma obra que mais tardia do Durkheim, que é As Formas Elementares da Vida Religiosa, e é um livro importante, e acho que o Douglas vai gostar dessa conversa, porque ele muda um pouco o seu foco sobre a religião. As obras que eu citei antes do Durkheim, os primeiros livros dele, a religião ela é uma espécie de emanação da divisão social do trabalho, né? A sociedade se organiza materialmente pelo modo como ela distribui as funções sociais, como ela divide socialmente o trabalho, e a religião emerge, ela nasce a partir disso. Lembra muito a ideia do próprio Karl Marx sobre a religião, né? A religião como uma superestrutura, não é o termo que o Durkheim usa,
Mas a religião, ela contribui com o trabalho de integração social, mas ela deriva da forma como a sociedade materialmente se organiza e distribui o trabalho socialmente. A partir do livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, ele muda o seu foco da religião. A religião passa a ser uma esfera social com autonomia e com uma função que é fundamental. Ela vai garantir, segundo o Durkheim, a unidade moral da sociedade. Então, a religião, por si só, ela não garante toda a integração social, como o Durkheim chama da solidariedade social. Mas ela é importante para dar esse cimento social, especialmente que ele vai chamar da solidariedade coletiva, que são os valores que os membros de uma sociedade têm em comum. Existem as solidariedades sociais mais particulares, que têm a ver com o lugar que você ocupa, qual a sua função social do trabalho. O lugar que você ocupa tem uma moral específica, mas aquele cimento social que unifica os indivíduos, faz eles sentir parte de uma sociedade, a religião passa a ter um papel fundamental, segundo Durkheim. Muda um pouco o foco dele na obra. E aí, ao mesmo tempo, o Durkheim vai mostrar, nos seus trabalhos, inclusive filosóficos e políticos, que a religião, ela garante, ela é uma espécie de cimento moral da sociedade, mas ela perde força, ela perde espaço no mundo moderno. Na sociedade moderna, a religião não consegue mais ter essa função integradora. E é preciso, então, encontrar uma nova base para ter essa unidade moral da sociedade, que promova a integração social. A gente pensa, Durkheim, sociólogo, cientista, então ele vai propor a ciência, um pouco como o próprio Augusto Comte fez, da ciência ocupar o papel da religião, mas não. O Durkheim diz que não é possível a ciência ocupar o papel da religião. Ele percebe que a ciência tem uma função de crítica, de dúvida. Então, você não pode assentar uma unidade moral numa sociedade, criar certezas, valores considerados universais naquele espaço, você não pode assentar isso sobre um campo de pensamento que se fundamenta na incerteza, que se fundamenta na dúvida, na investigação constante, na busca de outras, formulação de novas hipóteses e teorias. A ciência não pode cumprir esse papel. Quem vai cumprir esse papel de garantir a ordem moral, de substituir a religião na garantia da ordem moral? Não é a ciência para o Durkheim. O que vocês... vou parar para fazer uma pergunta, né? O que vocês acham que ele propõe? Ou que a gente poderia propor no lugar da religião para garantir essa ordem moral na sociedade, né? Qual caminho seria possível? O que vocês acham? Na verdade, o Durkheim, na sua vida, ele tem duas respostas diferentes, né? Eu queria ouvir vocês. O que vocês acham que ele respondeu? O que ele poderia ter respondido? Ou quando vocês estudaram com o Adriano, quem estudou o Durkheim, que resposta que ele dá? Queria ouvir vocês um pouquinho, antes de eu continuar. Quem começa? Pode falar? Pode, por favor. Quem tiver com vergonha de falar, pode escrever também. Ele fala da educação, né, grupo? E aí ele entra nessa questão da educação substituindo essa ordem moral da religião. E aí eu não me lembro exatamente, eu até ia pegar um caderno aqui sobre algumas coisas que eu anotei do texto, mas no próprio texto ele já vai dando exemplos, né, de como a educação pode ser colocada para estar substituindo essa ordem moral que a religião tem de valor aqui na sociedade que a gente vive. Exatamente. E não exatamente qualquer educação, mas especificamente a educação moral, que a educação, segundo Durkheim, vai ter tanto a sua função, a sua parte una, a sua parte universal e a sua parte diversificada, a sua parte múltipla. Aqui, a educação moral vai fazer a parte una, a parte única, né? A parte universal, né? Que são os valores morais básicos, fundamentais daquela sociedade, que são garantidos pela educação moral. Muito bem, Norma, é isso mesmo. Mas essa é uma resposta que o Durkheim dá mais tardiamente, né? O Durkheim mais velho, mais maduro, vamos dizer assim, não sei se maduro, mas mais velho, mais ranzinza, talvez. O Durkheim mais jovem, da divisão social do trabalho, ele propunha as corporações profissionais, porque ele acreditava que as corporações profissionais, elas seriam um lugar não só do trabalho, da formação para o trabalho, da formação técnica,
mas também da formação moral específica para aquela função social que o sujeito ia ocupar na sociedade. Então, o Durkheim, na divisão social do trabalho, ele propunha, de certa forma, uma retomada das antigas corporações, que eram muito fortes na sociedade medieval, mas de um novo jeito, de uma nova forma, né? Não em volta das antigas profissões ou formas de trabalho artesanais, né, do artesanato medieval, mas as formas profissionais do mundo contemporâneo, do mundo industrial, né? Então, teria as corporações dos operários, de diferentes tipos de especialistas, dos cientistas, dos políticos, dos administradores. Eles iam ter a sua corporação profissional e lá eles teriam essa organização, não só profissional, aprendizado técnico, mas também essa formação moral, né? Eles aprenderiam qual seria a sua função na sociedade e quais seriam as expectativas que eles poderiam alimentar. Essa ideia não pegou, mas a ideia da educação moral do Durkheim pegou e muito, é muito influente. Então é importante a gente estudar o Durkheim, porque uma parte muito relevante dos sistemas educacionais contemporâneos e modernos, não só na Europa, mas também na América do Norte, na América Latina, no mundo todo, tem grande influência dessa ideia do Durkheim, que a gente percebe que é bastante limitada, ideológica, conservadora, mas tem uma enorme influência. É isso, gente. Vamos seguir. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse aspecto? Vamos seguir. E só uma coisa também, gente, não era só a educação moral, ele ainda defendeu até o fim da vida as corporações profissionais e outras ações, né? Como substituto da religião, né? Para garantir essa ordem moral. Mas a educação moral era a principal. Norma, pode falar. Não, eu fiquei pensando agora também em grupo. Você comentou sobre a questão da educação moral e num dos trechos do texto que você mandou, ele também fala sobre o caráter social da educação, né? E aí, nessa parte, ele não necessariamente ele fala da educação moral, mas dá para pensar também, né, em como a educação ela tem essa função, na função social da educação, assim, de fato. A educação tem... É só isso que ela tem, né? Ela tem basicamente uma função social, ela não tem muito mais do que isso para o Durkheim, né? Ela forma o indivíduo para a sociedade, seja os valores básicos da sociedade, que é o caráter único da educação, seja aquilo que o indivíduo vai fazer em função da sociedade, a sua profissão, ou a casta que ele vai ocupar, ou a classe social que ele vai ocupar. A educação só tem função social mesmo, ele não fala na educação como desenvolvimento do indivíduo, busca da sua vocação, do seu eu interno, desenvolvimento pessoal. Não é isso a educação para o Durkheim. Ainda que ela faça tudo isso, a gente vai discutir um pouco isso melhor para frente, se me permitirem. Mas a educação basicamente tem uma função social, é isso que a define, que garante ela, na verdade, né? Muito bom. Eu estava comentando da importância que o Durkheim teve, a influência que ele teve na educação moderna e contemporânea. Ele foi importante, na própria época dele, o Durkheim, ele encheu auditórios as palestras dele sobre educação moral. Ele é diferente do Marx e de outros sociólogos que a gente estuda, às vezes, ele não foi que nem um Van Gogh, né, na arte, que não fez sucesso em vida, né? Não, ele fez muito sucesso em vida. Ele encheu auditórios falando sobre educação moral, né? Especialmente quando foi ficando mais conservador, um pouco mais ranzinza, né? Era a época que é o auge do Durkheim, né, da consolidação da chamada Terceira República Francesa. O Luiz Napoleão tinha sido imperador, ele perdeu a guerra com a Prússia, ele caiu, ele foi derrubado, perdeu a guerra, a Comuna de Paris aconteceu em 1870, foi destruída, e aí começou a Terceira República Francesa. E um dos projetos da República Francesa, a Terceira República Francesa, era a expansão de um sistema educacional público, gratuito e universal para todos os franceses, né? Então ele foi um dos principais ideólogos dessa reforma, não só educacional, mas uma reforma social da França de então, uma das vozes mais importantes. Bom, mas vamos seguir lá, vamos seguir um pouquinho. Tem uma outra coisa importante também na obra do Durkheim, na obra mais tardia do Durkheim, sobre a religião, eu vou retomar isso depois,
que é uma espécie de equação que ele faz de Deus igual à sociedade. Isso vai aparecer um pouco no texto que eu pedi para vocês lerem. Ele vai dizer, o Durkheim, que a religião, ela, de certa forma, é uma capa mística, ou esotérica, ou sagrada, acho que é o termo melhor, que envolve os valores morais básicos da sociedade. A gente, na verdade, de certa forma, ao adorar os deuses mais importantes daquela sociedade, ao seguir os tabus, ao realizar os rituais mais importantes, na verdade, a gente simplesmente está cultuando a própria sociedade. A gente está seguindo os valores morais mais importantes da sociedade. O que a sociedade moderna faz, ela é arrancar, ou destruir, ou enfraquecer essa aura sagrada em torno dos valores morais. O que não significa que os valores morais básicos da sociedade não sejam importantes. Eles são fundamentais. E ao não serem mais inseridos dentro da alma das pessoas, do coração das pessoas, no ser social dos indivíduos, a sociedade moderna vive uma grande crise moral. Então, para Durkheim, a principal causa da crise da sociedade moderna é uma crise de ordem moral. É a dificuldade dos valores morais básicos dessa sociedade moderna, eles, primeiro, se tornarem claros para as pessoas, para a própria sociedade, e, segundo, eles serem inculcados nas pessoas, que as pessoas aprendam e sigam esses valores. Esses valores morais básicos são importantes não apenas para que a sociedade possa se manter unida, que a sociedade possa se manter coesa, mas para que as pessoas possam ter um mínimo de felicidade, ele vai dizer desse jeito. Porque, segundo ele, que os nossos apetites, os nossos desejos do nosso ser individual sejam regulados, sejam moderados. Só com os desejos regulados, moderados, que a gente pode conseguir desenvolver projetos possíveis de se alcançar e a gente ter um mínimo de felicidade. Esse é um Durkheim, assim, bastante duro, né? Eu acho que o Adriano deve ter ensinado isso para vocês também, acho que eu não estou falando novidade, né? Então, se a religião não consegue mais fazer isso, a religião continua a existir, mas ela não é mais a garantidora da coesão moral da sociedade para Durkheim. Ela vai recuar mais para um culto privado, ela vai recuar mais para uma escolha individual, ou do grupo familiar. Ela deixa de ser uma coisa tão pública como era antes, se torna mais privada. Ela ainda existe, tem sua importância, mas não é a mais organizadora, a grande organizadora moral da sociedade. Então vamos lá, vamos passar por... Alguém tem alguma pergunta, gente? Essa seria a primeira parada. Ou algum comentário? Douglas, quer comentar alguma coisa? O nosso teólogo de plantão, o professor falou bobagem, conhece um pouco do Durkheim? Sim, sim, Grupo. E é muito interessante, que eu já estava lendo algo a respeito disso, sobre esse conceito, né? O conceito de religião, como esse conceito, ele também, ele vai se ressignificando, né? Porque se antes a religião era uma esfera reguladora da sociedade, hoje não, nem tanto, ou pelo menos deveria ser, por causa da autonomia que as outras esferas sociais elas vão ganhando, né? Elas vão sendo gestadas. Então, se essas esferas sociais elas tendem a se tornar autônomas, elas vão com um processo de racionalização aí em relação a esses valores religiosos, né? Eu acho que talvez seja um pouco isso que o Durkheim vai dizer, né? Quando o professor também colocou aí, se o professor me corrige aí também nesse sentido, né? Então a religião ela deixa de ser uma referência, né? Começa a aparecer na sociedade referências especializadas, outros tipos de referências. Então ela não se nega a presença da religião, mas ela não é a única agora referência especializada, né? Para a sociedade. Um pouquinho do que você comentou sobre as ideias de religião, uma sociedade com mais especializações, autonomia das suas esferas, é uma ideia mais do Weber, mas eu acho que, ao falar da racionalização da vida social, é uma ideia que o Durkheim também tem, né? Ao falar também da importância do indivíduo, né, na modernidade. Mas na minha interpretação, Douglas, quem quiser comentar também, eu acho que esse recuo da religião ele tem mais a ver com a importância do papel do indivíduo, do Durkheim, tá? Com a importância do papel do indivíduo na sociedade, do que talvez com a racionalização.
eu acredito, porque o Durkheim, como a sociedade se especializa cada vez mais, a divisão social do trabalho é cada vez mais complexa, cada vez mais extensa, o indivíduo tem que ter autonomia, tem que ter mais capacidade de escolha e mais liberdade, não total, né? E talvez aí seja necessário a justificativa para a ordem moral ser menos sagrada e ser mais na ordem racional. Aí o Durkheim se aproxima da racionalização. Mas não dá para ser por base da ciência, né? Tem que ser, segundo o Durkheim, mais a educação moral. A educação moral não se discute, ainda que ela seja racionalmente justificada, mas ela não pode ser discutida, ela não pode ser negada. Essa é uma questão interessante. Bacana, Douglas. Vamos seguir. Alguém mais gostaria de perguntar sobre essa primeira parte, uma introdução? Então, agora eu vou, se ninguém tem mais perguntas, ou comentários, eu vou passar para o texto. Eu fiz alguns comentários. Sim, pode falar, por favor. Grupo. Você está me ouvindo, né? Cláudio, picou um pouquinho. A minha agora internet não é muito boa, não. Agora a gente está te ouvindo. No final do seu texto, no final do texto de sua autoria, você diz que não podemos esquecer que ele era um filho do seu tempo, né? Ele era judeu, meio desencantado com a prática religiosa dele, né? E criado dentro daquela disciplina judaica, né? Daquele ritualismo, né? Então, para ele, a religião conhecida dele era essa, né? Apesar da França ser bem católica, né? E já ter acontecido o movimento da Reforma Protestante, quando você analisa por esse prisma, percebe-se o ponto de vista do Durkheim, né? É importante que ele era alguém que, de certa forma, como judeu, um pouco, o Marx também era judeu, né? A posição dele talvez permitisse ele olhar de dentro da sociedade, ao tempo de fora. Ele era um pouco outsider, né, Cláudio? Isso é uma coisa interessante. Mas até onde eu estudei sobre o Durkheim, a família dele era uma família que, inclusive, tinha rabinos, né, que são as pessoas que cuidam da religião dentro do judaísmo, mas ele próprio não era religioso, ele não era um judeu religioso. Ao contrário, ele era bastante desvinculado de todas as questões religiosas, né? Eu não acredito que o judaísmo como religião tenha sido tão importante para as ideias dele, inclusive sobre religião, e sobre a visão dele de religião, mas provavelmente a posição dele, do ponto de vista judeu, do ponto de vista étnico, né? Como um grupo étnico que era era bastante, né? Marginalizado, excluído, oprimido na Europa, inclusive na França, tem ajudado ele a ter um olhar diferente, assim como o Marx, que também não era nada religioso, nunca foi, nem o pai dele, né? Até onde eu conheço, mas essa posição de outsider, talvez, de dentro e de fora ao mesmo tempo, talvez tenha ajudado eles a enxergarem muitas coisas. Eu acredito um pouco nisso, né? E é fácil, às vezes, a gente criticar as ideias do Marx, que ele era economicista, ou Durkheim, que era muito simplista, mas a gente não está dentro deles, o contexto intelectual, social, político, era diferente do nosso, né? Então, às vezes, é importante, antes de criticar, derrubar um autor, a gente conhecer um pouco as ideias deles e até tentar ver o que é possível fazer com elas antes da gente superar elas, né? Acho que é importante. Obrigado, Cláudio. Bom, vamos seguir um pouquinho. Eu vou transmitir aqui o texto. Teve algumas coisas que eu anotei, e para não lembrar, eu comentando com vocês. A primeira parte do texto, ele faz um exame crítico, uma análise crítica de algumas definições de educação que existiam no tempo dele, como o do Stuart Mill. O Stuart Mill, ele tem uma definição de educação muito genérica, que qualquer influência de algo ou alguém sobre outra pessoa é educação. O Durkheim vai dizer, não, temos que restringir. Educação é uma influência de pessoas sobre outras pessoas. Especificamente,
de uma geração mais velha sobre uma geração mais nova. Também não há influência de pessoas da própria geração, né, de adultos sobre adultos e crianças sobre crianças, né? A educação é uma esfera de influência de pessoas a pessoas, mas de pessoas de gerações diferentes, especificamente de uma geração mais velha sobre uma geração mais nova. Que é uma visão também de educação bastante restrita, mas é essa do Durkheim. Ele vai criticando as definições de educação de outros filósofos e pensadores e vai apresentando aos poucos a sua, de forma muito didática, por sinal. Ele vai citar o Kant dizendo que a educação tem que desenvolver todas as potencialidades que o indivíduo é capaz, né? E aí Durkheim vai dizer que não, a educação tem que desenvolver só as possibilidades, as potencialidades do indivíduo que são importantes para a sociedade, que são necessárias para a sociedade, que aquela sociedade, ou até menos, que aquele grupo social do qual o sujeito faz parte necessita. Né? E existem coisas que não é necessário uma pessoa aprender, dependendo do grupo social que ela faz parte, ou da sociedade que ela está vivendo. Ele até cita, num certo momento, num texto dele, assim, do que adianta um operário aprender filosofia? O que adianta ele aprender marxismo, por exemplo? Ele vai só se revoltar, e ele não vai cumprir a função social dele. Agora, ele diz isso num determinado texto, né? Agora, isso não significa que o Durkheim tenha dito, em algum momento, de onde eu sei, que quem nasce filho de operário tem que ser operário. Ao contrário, vocês já ouviram falar isso do Durkheim, gente? Que ele dizia que quem nasce filho de operário tem que ser operário, quem é filho de empresário vai ser empresário. O Durkheim nunca disse isso, muito pelo contrário. Ele pertenceu a um grupo que defendia o fim do direito à herança. Ele dizia isso, porque a herança, ela acaba atrapalhando a meritocracia. A herança, recurso, né? Recurso financeiro. Ele defendia o fim do direito à herança. E que assim todas as pessoas não teriam a mesma condição de concorrência para conseguir mostrar o direito que elas tinham de pertencer a uma corporação profissional ou a uma classe social do que outra. Então, Durkheim nunca disse que quem nasce filho de um operário tem que ser operário, mas ele disse que quem é operário não deve aprender filosofia, tem que aprender algumas coisas, outras não. Então, ele vai dizer que a definição como a do Kant parte da ideia equivocada de que existe uma educação ideal, uma educação universal, que seria apropriada, que poderia ser aplicada a qualquer contexto social, em qualquer momento da história, a qualquer pessoa. E ele vai dizer que não, a educação é uma instituição social que teve e tem muitas transformações ao longo do tempo, e que também ela vai variar de acordo com o grupo social na qual ela vai ser aplicada. Né? Então, não existe uma educação universal, né? E ele vai, inclusive, dizer, com uma parte muito forte, né? Que se uma família, um pai, ou uma mãe, ou um professor quiser educar os seus filhos ou seus alunos de uma forma que ele acha melhor, mas que não siga aquilo que a necessidade precisa, ele vai fazer um tremendo mal para os seus alunos ou para os seus filhos. Ele vai criar pessoas incapazes de se adequar ao viver naquela sociedade da qual ele faz parte. Ele diz que é uma ilusão acreditar que podemos educar nossos filhos como queremos. Há costumes com relação aos quais somos obrigados a nos conformar. Se os desrespeitarmos muito gravemente, se migrarão em nossos filhos. Estes, uma vez adultos, não estarão em estado de viver no meio de seus contemporâneos, com os quais não encontrarão harmonia. Educar as crianças, os nossos filhos, da maneira que a gente acha que é melhor, independente do que a sociedade espera, necessite, deseja, é fazer um tremendo mal para os nossos filhos. É um pouquinho essa... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver se eu desliguei minha... Vocês estão me ouvindo, né? Tá, eu achei que eu tinha desligado o microfone aqui. Beleza. Ficar esperto aqui, porque... vai dizer que em cada momento, cada sociedade tem um tipo de regulador de educação e que é difícil fugir dele. Se a gente fugir dele, a gente vai causar uma grande frustração nas pessoas que forem educadas fora dentro do que a sociedade espera. Aí no item 1.2, definição de educação, ele vai propor uma definição, né? Ele diz que é necessário não pensar uma educação ideal, uma educação perfeita, a partir da especulação filosófica,
mas sim tentar ver como que foram as formas de educação concretas que existem e que existiram ao longo da história, né? E observar o que todas elas têm em comum. Então, a primeira coisa são adultos influenciando pessoas mais jovens, crianças e adolescentes. Uma influência que vem dos mais velhos para os mais jovens. E aí vai dizer, mas como que é essa influência? Qual é a natureza dessa influência? A que se destina essa influência dos mais velhos sobre os mais jovens? Aí ele vai dizer que a educação, em todo momento, toda a história sempre teve um duplo aspecto. Ela tem um aspecto uno e um aspecto múltiplo. E ele começa a discutir o aspecto múltiplo da educação, que parece ser o mais evidente. A educação, ela conforma as pessoas a viverem naquele grupo social a qual elas estão destinadas, né? Normalmente, quase todas as sociedades, por nascimento, né? A proposta da sociedade do Durkheim que seria por mérito, né? E ele vai mostrar como que a educação na sociedade de castas, ela tem um sentido múltiplo. A educação de uma casta dos párias não é a mesma dos brâmines, também por classes sociais, por estamentos, como era na Idade Média, por regiões também do mesmo país, pode haver diferença, e principalmente, no caso do mundo moderno, a principal diferença na formação educacional seria em relação às profissões, não é? Aquela função social que o sujeito vai ser preparado a exercer quando adulto. Até um certo momento, nas sociedades modernas, ele está dizendo agora, as crianças vão ter uma educação igual, que ele vai dizer depois que é educação moral. Está lá no texto auxiliar mais desenvolvido isso. Depois, num certo momento, a criança vai ter uma educação específica, que a prepara para o meio profissional da qual ela vai fazer parte quando for adulta. É interessante que o Durkheim ele vai propondo um modelo de educação meritocrática, que seria mais ou menos o seguinte: na primeira infância, na educação fundamental, na primeira parte da educação fundamental, vamos dizer assim, todas as crianças e todas as classes sociais terão a mesma formação, a mesma educação, a mesma formação. E o fundamento seria a educação moral, ou seja, aquele aspecto uno da educação que todos aprenderiam. E, especialmente o professor, ia perceber quais eram as habilidades, quais eram as tendências que os seus alunos iam demonstrar, independente do grupo social ao qual eles faziam parte. E aí, depois, o professor ia indicar para onde ele deveria ir, qual corporação profissional ele devia participar, qual seria a profissão que ele ia exercer. E aí, sim, a educação seria múltipla. Vejam que isso seria uma meritocracia, vamos dizer assim, um pouco mais perfeita, né? Vamos dizer dessa forma, porque todos partiriam do mesmo lugar, todos teriam uma mesma educação, e a partir dos seus méritos observados, seriam encaminhados por sua corporação e para uma educação diferenciada. Depois o Bourdieu vai mostrar que mesmo essa ideia é uma ideia falsa, né? Mas essa era a proposta do Durkheim. E por isso que seria importante o direito à herança ser banido, para evitar que o capital econômico da família influenciasse nessa primeira formação, né? Mas, enfim, sobre a educação múltipla é isso. Na sociedade moderna seria principalmente uma educação que ensinaria as crianças, os adolescentes, os jovens a determinadas profissões. E a educação tem um aspecto também uno, não é? Que se ensinaria o quê? Ensinaria os valores básicos, fundamentais daquela sociedade. Que por mais que os indivíduos pertencessem a castas, estamentos, classes ou profissões diferentes, o núcleo comum de valores, de ideias, de crenças, as pessoas teriam inculcado nelas esse núcleo, né? Essa seria a base comum da educação. Que, nas sociedades de castas muito fechadas, seria pelo menos uma religião comum a garantir esses valores básicos. Por mais que a religião, as religiões hindus sejam politeístas, tem as divindades gerais que todas as castas adoram, e tem as divindades específicas das castas. Essas divindades gerais do sistema de castas, por exemplo, na Índia, segundo Durkheim, encarnam os valores básicos, os sentimentos, ideias, as maneiras de conceber o mundo e a vida que são básicos, que todos os hindus, os indianos compartilhavam, né? Na sociedade moderna, aí ele vai mostrar aquilo que eu comentei para vocês antes, não são valores sagrados em comum que as pessoas compartilham, mas é um conjunto de ideias comuns que perderam a hora sagrada e que têm que ser garantidas pela educação moral. E são ideias sobre a natureza humana, sobre a importância das nossas capacidades,
sobre o que é o direito, sobre o que é o dever, sobre o que é a sociedade, qual que é o papel do indivíduo, o que é a importância do progresso, da ciência, da arte, e a própria ideia de nação. Os valores básicos da sociedade, eles modificam, mas sempre tem, toda a sociedade tem seus valores básicos, que todas as pessoas compartilham. O que a sociedade moderna tem de diferente, ele não trata tanto nesse texto, mas que tem de diferente que eles perdem a aura do sagrado, ou melhor, a capa do sagrado. Mas para o Durkheim eles não deixam de ser sagrados, vamos dizer assim, porque, na verdade, o que garantia o caráter sagrado da religião sempre foi a sociedade. Né? Bom, uma coisa muito importante também no caráter 1 na educação, que toda a sociedade tem o seu ideal da pessoa. Ele fala de homem, né? Mas, na verdade, o homem, na época do Durkheim, era visto como uma pessoa mais correta mesmo, né? A visão machista era muito forte, então, como ainda é, né? Mas toda a sociedade tem o seu ideal de pessoa, o seu ideal de humano, né? O que é a pessoa ideal do ponto de vista intelectual, físico, moral, né? E toda a sociedade tem que garantir alguns estados físicos e mentais, alguns valores que todas as pessoas tenham, e depois alguns estados físicos, mentais, valores, crenças específicos para o grupo social ao qual o sujeito vai fazer parte. Seja caça, seja classe, seja profissão. É isso, né? Então, existe um ideal de ser humano que a sociedade vai tentar inserir no nosso ser. Então, ele vai dizer, no final desse item, que a educação não é, pois, para a sociedade, senão o meio pelo qual ela prepara, no íntimo das crianças, as condições essenciais da própria existência. E aí ele chega na definição. A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social. Tenham por objeto suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais exigidos pela sociedade política, quanto pelo meio específico ao qual a criança está destinada em particular. Então, essa definição de educação mostra que a educação tem fundamentalmente funções sociais, né? Aí o item 1.3, vamos lá, ele vai desenvolver uma parte bem interessante, importante para entender o Durkheim, que é uma teoria dele de que nós carregamos dentro de nós dois seres, o ser individual e o ser social. O ser individual é aquele que nós poderíamos chamar de ser natural, vamos dizer assim. Ou é um ser que todos nós, só por existirmos, nós trazemos, né? Trazemos ao mundo. E o ser social é aquele que é criado sobre nós, que é acrescentado ao nosso ser individual, e é acrescentado, criado como? Por meio da educação. Então, a finalidade da educação é construir um ser social sobre nós, que nós somos apenas um ser individual, se não for esse trabalho da educação e da sociedade sobre nós. E ele vai dizer que na espécie humana, o ser social ocupa uma parte muito grande do nosso ser, vamos dizer assim. Grande parte do que é um humano é dádiva ou é obra da educação que constrói em nós um ser social. Seja a nossa língua, nossos valores religiosos, nossos gostos artísticos, nossos conhecimentos científicos, nossos conhecimentos sobre direitos jurídicos, nossa visão do bom, do mal, do belo, do feio, tudo isso nos é ensinado pela educação. Tudo isso nos é acrescentado pelo ser social. Inclusive também a delimitação de nossas paixões, desejos, apetites, nossos impulsos naturais, que façam que a gente consiga nos moderar as nossas ações e conseguir conviver em sociedade, que é a moral, também é uma construção da educação, também é a obra desse ser social que
que é constituído sobre um alicerce, que é o ser individual. Grande parte do que é o ser humano é ser social. Cultura, língua, arte, ciência, religião, o conhecimento em geral. O ser individual é o nosso corpo, que mesmo ele vai ser pouco desenvolvido se não for o cuidado da sociedade, se não for o trabalho a próprio adestramento, disciplinamento físico. Mesmo o nosso ser físico, ele é desenvolvido também, né? A educação física, os esportes também fazem parte do ser social. E as paixões, ou os impulsos, os desejos. Se não existe o ser social, não há moderação desses desejos e impulsos. O ser humano regrediria a uma condição de animal irracional, vamos dizer assim, um pouco os termos que ele usa. O que há de melhor em nós, como seres humanos, é o ser social. Ele é a obra da sociedade por meio da educação. Bom, de certa forma, resumir o que o Durkheim está nos colocando. A educação, e o Durkheim vai dizer que a herança genética tem uma pequena influência no que é o nosso ser. Existe, mas ela tem uma pequena influência. E isso ele fala de uma forma diferente de muitos dos cientistas da época dele, inclusive sociólogos e antropólogos. Ele vai contra a maré de uma parte importante da ciência. De certa forma, ele foi renovador em sua época. E ele vai dizer também, portanto, ele vai ser contra essa imputação da herança familiar no destino do indivíduo, né? Porque a sociedade é capaz de fazer muito, segundo ele. Ela tem um enorme poder na moldagem dos indivíduos. Grande parte do que nós somos é a constituição da sociedade. Na parte final do texto, que eu vou transmitir de novo, que tem umas coisas curiosas, interessantes, por mais conservador que o Durkheim era, ele era um liberal conservador, na verdade. Ele não era um defensor da volta da Idade Média, da Era das Trevas. Ele vai dizer no final do texto, que é a função do Estado em matéria da educação, são mais ideias, propostas mais concretas para a sociedade francesa da sua época. Ele diz o seguinte: opõe-se ao Estado quase sempre os direitos da família. Diz que a criança é, antes de tudo, de seus pais. A esses, pois, e mais ninguém incumbe a direção de seus momentos intelectual e moral. A educação é assim concebida como uma coisa socialmente privada e doméstica. Gente, quem que propõe? Ele vai ser contra totalmente essa ideia de que a educação das crianças ela é decidida pela família, que a família tem o direito de escolher qual é a educação que seus filhos vão ter. Ele opôs-se frontalmente a essa ideia. Ele diz que quem tem que dizer o que as crianças vão aprender, como elas vão ser educadas, é a sociedade. E o instrumento de administração da sociedade para o Durkheim é o Estado. Portanto, é o Estado que vai conseguir organizar e gerir o que as pessoas vão aprender nas escolas, o que as crianças como elas vão ser educadas, e não a família. Isso na sociedade moderna. Quem é que propõe que a família tem que ter todo o poder para decidir o que os filhos vão aprender? Inclusive ameaçando professores, ou até defendendo que as crianças possam ter o homeschooling. Quem é que defende isso, gente? Podem falar. Silêncio. Vocês não sabem? Qual que era... Pode repetir a pergunta? Tá. Eu vou pensar de novo. A escola sem partido, já ouviram falar da escola sem partido? Ela defende justamente isso, que a família tem a prerrogativa na educação dos filhos. Não é? A escola sem partido ela diz isso, que a família e as crianças vão ter que controlar o que os professores vão ensinar, para que eles não vão contra os valores da família, especialmente os valores religiosos. Isso está muito longe do Durkheim. Então, de certa forma, gente, a gente voltar a essa defesa de que a família tem que escolher, decidir o que as crianças vão aprender, e não o sistema educacional gerido pelo Estado, é uma coisa pré-Durkheim, né? É um grande retrocesso, né? O Durkheim mesmo não defende isso. O Durkheim vai dizer que quem controla, quem diz o que as pessoas vão aprender, ou o mais importante que elas têm que aprender, é o Estado. E não significa que todas as escolas têm que ser do Estado. Pode ter escolas de igrejas e particulares, mas elas vão ser fiscalizadas pelo Estado. Para que o Estado garanta que as escolas cumpram a sua principal função,
que é formar as crianças do ser social, que é prepará-las para viver naquela sociedade e também ao grupo profissional social que elas foram destinadas. Tem algumas observações que eu vou fazer que não estão nesse texto, mas que talvez ajudam a entender algumas implicações das ideias do Durkheim, que estão nesse mesmo livro Educação e Sociologia, e também estão num outro livro chamado Educação Moral. Ele tem um livro chamado Educação Moral, que era um curso que ele dava na Sorbonne, o Durkheim. Primeiro ele compara a educação, sabe o que? A hipnose. A educação, ele compara a hipnose. Por quê? Porque assim como na hipnose, na educação a criança tem que ser totalmente passiva e o adulto tem todo o poder. Veja que é uma educação bastante autoritária, né? Que o Durkheim está propondo. Depois ele compara a educação ao sacerdócio. O sacerdote, ele está a serviço de uma religião, ele prega, ele defende, ele cultua, garante uma determinada religião. O professor, ele ensina e defende e cultua não uma religião, mas os valores morais básicos da sociedade. Agora, olha só, os valores morais básicos da sociedade e a religião, para o Durkheim, são a mesma coisa. Que engraçado, né? A única diferença é que na sociedade moderna, esses valores morais básicos da sociedade não estão mais sacralizados, não tem mais a aura de um culto religioso. A sociedade não está mais disfarçada por um deus ou por alguns deuses. Ela aparece como realmente ela é e sempre foi. Ou seja, na sociedade moderna, nós seguimos os valores morais básicos como qualquer sociedade, mas sem o disfarce religioso, sem a personificação de um Deus. Mas não deixa de ser a mesma coisa. E quem é que vai ser o garantidor da transmissão desses valores morais básicos? O professor. A função do professor é uma função que ele vai chamar de sagrada. O professor deve personificar o dever moral, ele tem que acreditar na autoridade oriunda do poder moral da sociedade, ele é o representante da sociedade diante das crianças. A voz do professor é a voz da sociedade, como para o sacerdote é a voz do sacerdote era a voz de Deus, né, vamos dizer assim, e o professor fala em nome da sociedade, portanto, a sua voz tem que ter um tom imperativo, e o professor tem que ser o que mais acredita no seu papel, no seu dever moral. Enfim, a gente pode até, se vocês quiserem, comentar um pouco mais as ideias do Durkheim, mas é uma visão dele sobre a autoridade docente, o papel da escola, bastante, assim, autoritário, de certa forma conservador, no sentido de que ele vai dizendo no livro Educação Moral que o professor tem que desestimular a criatividade da criança, porque aí ela vai começar a questionar a sociedade, questionar os valores, não é isso que ela tem que fazer, ela tem que acreditar naquilo, ainda que a explicação do professor seja uma explicação lógica, racional, mas tem que ser desestimulada a criatividade, o pensamento, o livre pensamento, isso não é para as crianças. Gente, eu terminei a exposição do Durkheim, eu gostaria de ouvir vocês, se vocês têm perguntas, dúvidas, questionamentos, deixar claro que eu não concordo com o Durkheim, ainda que o pensamento dele seja bastante instigante, tenha lógica, tenha coerência interna, e tem uma enorme influência no pensamento da sociologia da educação e nas práticas educacionais, na conformação dos sistemas educacionais, inclusive hoje. E é melhor o Durkheim que a escola sem partido, eu acredito, ou do que homeschooling, mas é um problema. Gente, está aberta a palavra. Vocês vão fazer perguntas, podem escrever, podem comentar. Eu achei que a exposição do Durkheim, talvez não o formato que ele pensa a educação, mas a exposição dele sobre o que seria educação, eu acho que ela é bem construtiva, assim, para a gente conseguir pensar na educação também, até forma de uma maneira escolar, né, de pensar, de como a gente aprende o que é educação e como a gente entende o que é educação. E aí eu achei muito interessante também pensar nisso agora que você comentou de o quanto o Durkheim, querendo ou não, ele influencia na sociologia da educação, mas lendo o seu texto depois, grupo, pensar em quanto a sociologia da educação também foi mudando, né? Mesmo puxando dessa base do Durkheim inicialmente,
eles foram transformando o que seria a sociologia da educação e como entender a educação a partir de uma perspectiva sociológica, né? Muito bom, eu acho que ainda bem que mudou, né? Eu gosto de começar com o Durkheim, nesse texto do Durkheim, porque normalmente, os alunos de ciências sociais, né? Vocês tiveram uma disciplina toda sobre o Durkheim, né? Eu, por exemplo, sou honesto, se eu fosse montar um curso de ciências sociais, eu já falei isso na reunião, eu teria poucas aulas sobre os clássicos. Eu acho que a gente tem que... A gente, quando vai estudar física, não estuda o Newton. A gente sabe que tem o Newton, vê as ideias dele, mas a gente só estuda o que ainda é relevante do Newton. E vamos para a física contemporânea. Eu defendo muito isso, mas eu acho importante, pelo menos, ver um pouco dos clássicos, e nesse caso aqui, porque vocês estudaram Durkheim, e ele é uma base para a gente depois comparar com os outros autores e ver, como o Norman falou, o quanto que essas ideias do Durkheim foram sendo desconstruídas, elas foram debatidas. O Bourdieu, por exemplo, vai desconstruir muito, né? Muito bom, Norman. Eu só queria fazer um comentário mais. O Durkheim está fazendo uma proposta de um sistema educacional que não tinha no tempo dele, que estava sendo construído, que era um sistema majoritariamente público de educação básica para todas as crianças, todos os franceses e francesas, também as meninas, de todas as classes sociais, todas as regiões, e que tivesse o mesmo ensino para todo mundo, pelo menos no começo, e que depois, conforme as pessoas demonstrassem a capacidade e habilidade, segundo o seu mérito, elas fossem destinadas a diferentes formações e, enfim, a carreiras profissionais, inclusive classes sociais. E para algumas pessoas esse percurso escolar seria mais breve, para quem fosse ser operário, quem fosse ser um trabalhador com menos especialização, para quem fosse ter funções de maior especialização, gerenciais, seria um percurso mais longo mais longo e mais específico. E ele também dizia que essa primeira formação ela era basicamente para ensinar os deveres para as crianças, os deveres delas em relação à sociedade. E depois seriam ensinadas as pessoas a manifestar o seu eu, a desenvolver o seu eu de acordo com a necessidade de cada categoria profissional. Mas, enfim, existe um projeto de universalização da educação básica, de tentar estabelecer uma meritocracia verdadeira. E quando a França expandiu seu sistema educacional e conseguiu, de certa forma, ou aparentemente uma educação básica igual para todos, fundamental para todas as crianças, aí você vai ter a diversificação, né? Pessoas que vão conseguir ir para a universidade, pessoas que vão fazer um curso de ensino médio técnico e pessoas que vão parar no fundamental. E aí vai se dizer, olha, as pessoas estão avançando no ensino de acordo com o seu mérito. Aí vai vir o Pierre Bourdieu e vai desmontar essa tese, ele vai demonstrar que isso daí é uma grande mentira, né? Mas no começo do século XX, esse projeto de uma educação escolar universal e baseada no mérito era ainda um projeto que o Durkheim ajudou a moldar. Né? Beleza. Quem mais gostaria de comentar, gente? Perguntar, por favor, fiquem à vontade. Ficou claro? Para mim, tranquilo, grupo. Só para o Norman ficou claro? O Douglas também. Tá bom, beleza. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Agora no meu relógio são 29. A gente volta às 20h20 para a gente falar da segunda parte da aula do Karl Marx, tá bom? Do marxismo e educação. Um contraponto aí, tá bom? Tudo bem? Pode ser. Grupo, eu só queria Pode falar. Um ponto que você falou e eu fiquei pensando, que você falou que o Durkheim, ele pensa num sistema de educação, né? E aí eu achei muito interessante que realmente nesse texto dá para ver que o Durkheim ele pensa num sistema de educação, enquanto no seu texto os autores que você coloca no início, mas o próprio Marx e o próprio Gramsci, eles pensam numa pedagogia, né? Não necessariamente todo o sistema estruturado. Eu tive essa impressão, assim. Mas eles observam mais a pedagogia que deveria ser aplicada nesse sistema do que o próprio sistema em si, como ele deveria funcionar. Então, eu acredito que nesse texto que a gente leu do Durkheim,
Tem alguns... Na última parte do texto do Durkheim tem uma proposta de um sistema que é organizado pelo Estado, e fiscalizado pelo Estado. Mas, ao longo do texto, eu acho que ele também está propondo princípios básicos da pedagogia. E no livro A Educação Moral, ele diz como o professor tem que ensinar, se portar, lidar com conflitos, como o professor tem que punir, nunca pela... Ele não defende a violência física, mas ele diz que nada pode passar barato, o professor não pode deixar nada barato. Então, ele tem uma pedagogia também, viu, Norma? Eu, no meu entendimento, o Gramsci também tem um texto que eu não discuti tanto no meu, talvez poderia ter discutido, que ele tem um projeto do Partido Comunista Italiano de um sistema escolar italiano. Ele tem também isso, tem uma proposta de um projeto educacional do Partido Comunista Italiano que tem uma proposta de sistema educacional, que é a escola unitária, viu, Norma? Então, eu acredito que... Mas o Marx acho que não pensa nem em uma pedagogia, mas também princípios pedagógicos, no meu entendimento. Mas essa é a minha leitura, viu, Norma? Ah, sim. Não, ok. Ok. Então, a gente volta, conversamos mais um pouquinho, então a gente volta às 20h21, 10 minutinhos, tá bom? Vamos tomar um refresquinho, uma água.